Fala, meus irmãos, tudo bom? Boa tarde, né? Estou aqui para poder gravar, né, nossa aula que seria realizada no domingo, que seria a aula para poder nós fecharmos os sacramentos, né, os 7 sacramentos. Porém, como domingo foi ocasião das eleições, né, gerais, no Brasil todo, claro, nós optamos em não fazer no domingo, até mesmo porque eu estaria também impossibilitado de realizar essa formação naquela data, naquele horário. E acredito que muitos aqui também acabou que talvez não poderiam vivenciar da melhor maneira possível um domingo tão corrido para todo mundo como é um domingo de eleição. E aí, estou aqui hoje para a gente poder dar continuidade à nossa formação. Vou iniciar a oração para a gente poder já dar início ao conteúdo e que nós possamos, assim, na graça de Deus, estar aprendendo cada vez mais sobre a nossa fé, sobre aquilo que a igreja traz para nós como doutrina, e qualquer dúvida que vocês tiverem, como sempre digo, eu estou à disposição no WhatsApp ou no Instagram também do Como Ser Católico lá, para que juntos nós possamos tirar essas dúvidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como vocês podem observar, né, no slide aí que nós temos, hoje nós iremos aprender sobre o sacramento da unção dos enfermos. Para alguns, é conhecido como o sacramento da extrema-unção. As duas formas de dizer são corretas, e o sacramento da unção dos enfermos, juntos do sacramento da extrema-unção, ele compõe o grupo dos sacramentos de reconciliação e dos sacramentos de introdução da pessoa como membro do corpo de Cristo. Miguel, como assim? Vamos imaginar que uma pessoa ela não é batizada, e ela não sendo batizada, ela necessite receber este sacramento, que é a extrema-unção, a unção dos enfermos. O sacramento da extrema-unção confere no conjunto da realização também o sacramento do batismo e por si só já ali reconcilia a pessoa através do perdão dos pecados. Ou se essa pessoa ela não é, aliás, se essa pessoa ela já é batizada e necessita receber esse sacramento, essa pessoa vai ser reconciliada com Deus. Mas qual que é a principal essência desse sacramento? A principal essência do sacramento da unção dos enfermos, ela está totalmente centrada na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo sendo o médico supremo, o médico que compõe, que conduz toda a nossa alma, toda a nossa vida física, tudo aquilo que, sabe, está relacionado a nós, filhos de Deus, está centrado na própria pessoa de Jesus Cristo. Isso nós podemos constatar com mais clareza no Evangelho de São João, capítulo 5, que fala, né, da realeza, da supremacia de Deus enquanto médico supremo da nossa alma, da nossa saúde física, aquele que cura, aquele que restaura, tanto a saúde física quanto espiritual, aquele que realizou milagres nas pessoas que precisavam de certo modo, de algum tipo de restauração, seja física ou seja espiritual. Tudo está centrado na pessoa do próprio Jesus Cristo. A unção dos enfermos, né, ela pode ser chamada também de reconciliação. Tem umas pessoas que falam assim, vou chamar o padre para poder dar reconciliação para minha mãe, que está em situação debilitada e tudo mais. Enfim, ela pode ser realizada, conhecida como uma reconciliação, porque através da oração do sacerdote, através da manipulação do óleo santo, né, que é feito pelo padre ali, que é feito de modo corporal e físico, também reconcilia a pessoa junto com Cristo, e também reconcilia, talvez, a saúde física dessa pessoa, né?
Vocês viram que eu citei a questão da oração e a questão do óleo. Mais à frente nós iremos ver por que se utiliza este óleo, né? Este óleo chamado óleo santo, este óleo que precisa ser ungido, que vai ungir aquela pessoa que recebe este sacramento. Ou seja, basicamente, é o sacramento que o nome já diz, não são dos enfermos, a pessoa pode estar em enfermidade ou não, a pessoa vai estar numa situação de perigo na qual vai ser submetida a uma cirurgia, por exemplo, enfim, ela pode receber este sacramento. Como vocês podem ver aí, ó, acabei de citar para vocês, né? O Senhor Jesus Cristo, médico supremo da alma e do corpo, quem remiu os pecados do paralítico e restituiu-lhe a saúde física. João capítulo 5, versículo 1 até o versículo 18. É porque a minha Bíblia não está aqui no momento, senão a gente ia ler esse trecho. Está aqui, achei. Só um instante. Vamos lá. Ó. Evangelho de São João. Então, nós pegamos, né? Passa um pouco. Atos. João capítulo 5. Ó, cura do enfermo na piscina de Betesda. Depois disso, por ocasião de uma festa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. Existe em Jerusalém, junto à Porta das Ovelhas, uma piscina que em hebraico se chama Betsata, com 5 pórticos. Sobre esses pórticos, deitados pelo chão, numerosos doentes, cegos, coxos e paralíticos ficavam esperando o borbulhar da água. E aí, se nós continuarmos lendo aqui, lá embaixo, lá no versículo 6, vai falar, Jesus, vendo o deitado, acima está dizendo um homem paralítico, né? Vendo o deitado, sabendo que estava assim, há muito tempo, perguntou-lhe, queres ficar curado? É como o sacerdote faz na unção dos enfermos. Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho quem me jogue na piscina quando a água é agitada. Ao chegar, outro já desceu antes de mim. Disse-lhes então Jesus. Só um instante, galera, porque tem um barulho aqui, deixa eu ver se está gravando. Está gravando. Continuando, Senhor, não tenho quem me jogue. Disse-lhe Jesus, levanta-te, toma teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou curado, tomou o leito e se pôs a andar. Ora, esse dia no sábado, os judeus por isso disseram ao homem curado, é sábado, não tinha... Enfim, aqui não vou continuar, porque vai falar de outras situações aqui. Ou seja, Jesus, médico supremo da alma e do corpo, restaurou tanto a saúde espiritual daquele paralítico como também a saúde física, porque ele já tinha chegado ali, a sua integridade espiritual já estava totalmente debilitada. Todavia, ele também vinha de debilitação de enfermidade, ou seja, paralisia, ele era um paralítico. Ele não conseguia chegar ao outro lado da piscina porque ele não conseguia andar. Quando o Senhor observa isso, o Senhor vira para ele e fala, levanta-te e anda. Ele vai, sai do seu lugar, entra na piscina e é curado. Ou seja, quem realizou toda esta ação, todo esse milagre de cura, foi o próprio Jesus. Não foi uma ação, enfim, qualquer coisa. Foi o próprio Jesus que ali, através do milagre, cura aquele paralítico, tanto na sua saúde física, como na sua saúde espiritual. E aí, continuando, quis que a igreja continuasse na força do Espírito Santo a sua obra de cura e de salvação, também nos seus próprios membros. É esta a finalidade dos sacramentos da cura, reconciliação e unção dos enfermos, ou extrema unção. A unção dos enfermos também é um sacramento de reconciliação, como eu falei para vocês. E aí, o óleo utilizado nesse sacramento é um dos óleos que o bispo abençoa na Quinta-feira Santa. Vocês lembram quando chega lá naquela Semana Santa, aí tem o Tríduo Pascal, né, quinta, sexta e sábado, que na Quinta-feira Santa acontece uma missa pela manhã, geralmente pela manhã,
no centro de uma diocese, geralmente lá na catedral, onde reúne-se o bispo, todo o clero da igreja, lá uma das coisas que é benzida é o óleo santo. Este óleo ele será usado para batizar, ele será usado para crismar, ele será usado também para poder dar a extrema unção para aqueles que necessitam. Só um instante, galera, o notebook deu meu contato aqui no carregador. Aí. E com esse óleo, que é o mesmo óleo na qual o Senhor fez lá no início da igreja, que os bispos fizeram no início da igreja, hoje a igreja também utiliza desse óleo para benzer aquele que precisa receber o sacramento da unção dos enfermos. Miguel, e quem que pode receber essa unção? Todo aquele que está em situação de enfermidade, debilitado, e todo aquele também que será colocado em situação de perigo de vida. Vamos dar exemplo. Uma pessoa que está em coma pode receber o sacramento da unção dos enfermos? Sim, sob a autoridade dos seus familiares, sob a autoridade de pessoas que chamam o sacerdote para ir lá dar a unção dos enfermos para ele. Uma pessoa que está enferma, mas essa pessoa não consegue falar, ela está no coma, ela não consegue falar. Como que ela poderia expressar vontade de receber esta emoção? Assim como no batismo um bebê não pode falar, o pai e a mãe toma por si a expressão de fé, de batizar aquela criança, de conferir a ela o sacramento, também os familiares ou uma pessoa que esteja ali naquela situação física, naquela situação local da enfermidade, também pode, sob a autoridade, né, de filhos de Deus, chamar um sacerdote para poder conferir este sacramento para a pessoa. Em situações de acidente, por exemplo, esses dias estava conversando com um amigo sacerdote meu, e ele falou, nossa, eu estou tão cansado, ontem eu precisei sair, era 3 da manhã para poder ir lá na BR, a BR está mais ou menos a uns 70 quilômetros aqui da cidade, BR-101. Tive que ir lá na BR porque aconteceu um acidente, tinha uma pessoa que precisava receber esta unção, porque ela estava no ponto para morrer. E ele foi lá correndo para poder fazer isso. Ou seja, também em situações de acidente. Situações de perigo é quando, por exemplo, eu estou aí com 26 anos, estou com plena saúde física, mas aí vou ser submetido a uma cirurgia, e essa cirurgia ela vai trazer para mim 70% de risco de vida. Ou seja, uma cirurgia cardíaca, transplante, eu preciso qualquer coisa desse tipo de cirurgias. Eu não vou citar aqui qual, porque eu não tenho noção dos graus de risco. Mas é de cada um. Mas um grau de risco alto, você, vendo que você pode morrer naquele procedimento, você chama um sacerdote, o sacerdote vai vir até você, lá no leito hospitalar, onde você está antes de você realizar a cirurgia, e vai te conferir o sacramento da extrema unção. O que é usado no sacramento? É usado, primeiro precisa de ter o sacerdote, sem o sacerdote não tem como conferir esse sacramento, e o óleo da extrema unção. E o padre basicamente vai fazer as mesmas perguntas que Jesus. Se a pessoa puder responder, se arrepende dos seus pecados, quer ser perdoado, quer ser absolvido. Se a pessoa puder, né, for uma ocasião ali em específico, era sacerdote, só pergunta para ela se ela quais são os pecados que ela lembra naquele momento de ter cometido. Todas as palavras que Jesus falou, o sacerdote vai falar, obviamente, manuseado pela Instrução Geral do Missal Romano, e vai conferir a essa pessoa o sacramento da extrema-unção. Com o óleo tem que ter, esse óleo ele precisa de ser de extração vegetal, e não pode ser esse óleo, por exemplo, o óleo de cozinha é de extração vegetal, porém não pode ser esse, porque esse óleo ele contém substâncias que tornam ele algo que perde a sua essência. Ou seja, não é um óleo puro, precisa de ser um óleo puro, vegetal, 100% vegetal, e que é aquele óleo abençoado lá na Quinta-feira Santa, durante a Semana Santa nas catedrais, que é abençoado pelo bispo. O sacerdote, né, eu trouxe aqui para vocês, é a Constituição Apostólica Sacramento Férmolo, que é a fórmula que se realiza o sacramento da extrema-unção. Ele cita essas palavras: por esta santa unção e pela sua pilíssima misericórdia, o Senhor venha em teu auxílio com a graça do Espírito Santo, para que, liberto de teus pecados,
ele te salve, e na bondade alivie os teus sofrimentos. Amém. Sacramentário da CNBB de Petrópolis, parágrafo 157. Ou seja, primeiro ele pede perdão dos pecados, e clama ao Espírito Santo para que a pessoa seja liberta dos pecados, e depois, pela bondade, para que também alivie os sofrimentos dessa pessoa, ou seja, já está tratando da enfermidade, das dores, e aí essa pessoa pode ser, ela já foi restaurada dos seus pecados e ela também pode vir a ser restaurada da sua doença física. Passando com a sagrada unção dos enfermos e a oração dos presbíteros, toda a igreja recomenda aos doentes ao Senhor sofredor glorificado, para que eles os alivie e salve, e exorte-os a unirem-se livremente à paixão e morte de Cristo, e a contribuírem, assim, para o bem do povo de Deus. Isso é o parágrafo 1499 do Catecismo da Igreja Católica, onde trata da unção dos enfermos. Notem que ele fala, né, para que os alivie e salve. O alívio em relação às dores físicas, dores da enfermidade, e salve em relação aos pecados, em relação às doenças espirituais que essa pessoa acaba, que essa pessoa naquele momento tem. E aí depois, exortando, faz com que ela se une livremente à paixão e morte de Jesus, que é basicamente o sacramento do batismo ou da reconciliação. E tudo isso contribui para o bem do povo de Deus. Qual que é a ação sacramental do sacramento da unção dos enfermos? A ação sacramental, deixa eu achar aqui para vocês, se eu acho alguma citação aqui legal. Não, não tem. A ação sacramental da unção dos enfermos é a reconciliação dos pecados. É a restauração da saúde física. Isso é o principal. Mas a ação central, isso na parte da consequência do sacramento, porém, tudo isso por consequência também da ação do próprio Jesus, que age na pessoa do sacerdote, ou seja, do próprio Jesus Cristo, em persona Christi capit, na pessoa de Cristo cabeça. E aí, vindo o próprio Jesus, conferindo aos seus apóstolos o poder de conferir este sacramento, ele torna a sua ação algo realizável e verdadeiro na vida daquele que acaba de receber este sacramento, com o sentido dado pelo sacramento das doenças vividas, e aí tratando-se de doenças físicas, das doenças recorrentes da vida, da carne, da matéria, que a pessoa naquele momento possa ter. E como eu disse, a ação sacramental de Jesus Cristo, que age na pessoa do próprio sacerdote. E aí nós temos o sacramento da extrema-unção nas Sagradas Escrituras. Deixa eu ver se... Deixa eu só... É isso mesmo. Jesus não somente curou os enfermos como sinal da chegada do reino de Deus, como também ordenou que os seus discípulos fizessem o mesmo. Marcos capítulo 6, versículo 7, ou Mateus capítulo 10, versículo 8. E partindo, eles pregavam que todos se arrependessem e expulsavam muitos demônios e curavam muitos enfermos ungindo-os com óleo. Notem que Jesus fazia o seguinte: ele expulsava os demônios através do arrependimento daquelas pessoas logo após elas ouvirem as pregações. Nota que eu estou olhando de trás para frente, da parte dos demônios para trás. Ou seja, o Senhor expulsava os demônios por conta do arrependimento daquelas pessoas que, ao ouvir a pregação da palavra de Deus, se arrependiam e eram convertidos. Depois disso, o Senhor curava todos esses enfermos, ungindo-os com óleo. Esse óleo é o óleo santo que é benzido na quinta-feira santa. Isso está no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 12 e 13. Também temos nas Sagradas Escrituras uma outra grande evidência deste sacramento, que é no livro de São Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15, que ele fala assim: alguém dentre vós está doente? Ele está perguntando retoricamente se existe entre eles alguém doente. Se tiver, Tiago fala assim: mande chamar os presbíteros da igreja. Presbíteros da igreja são os padres, sacerdotes. Lembrem do sacramento da ordem que nós estudamos, a ordem os graus do sacramento da ordem: diácono, presbítero e episcopo. Tiago aqui manda chamar os presbíteros da igreja para que orem por ele.
oração do justo, e ungindo-o com óleo, em nome do Senhor, a oração da fé. Oração do justo, novamente, salvará o doente e o Senhor levantará. Salvará o doente da saúde física e da saúde espiritual. Levantará o doente da saúde física e da saúde espiritual. E se este tiver cometido pecados, estes serão perdoados. Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15. Ou seja, temos aqui duas grandes evidências dos sacramentos da unção dos enfermos nas Sagradas Escrituras. Ou seja, como nós sempre costumamos dizer, não é um sacramento inventado, não é um sacramento que algum padre tirou da cartola, não. É um sacramento que o próprio Cristo Jesus deixou para nós, para que os padres, os sacerdotes, na sua autoridade sacerdotal, conferisse a cada um de nós ao longo da nossa vida. E nós temos também os testemunhos dos primeiros cristãos, né, que viveram. Aí nós temos Hipólito de Roma. Hipólito de Roma, ele viveu, né, no ano mais ou menos 200, e nasceu, eu não sei se foi 200, mas eu sei que esse trecho ele fala, não, ele não nasceu no ano 200, ele deve ter nascido um pouco antes. Ele viveu com Santo Irineu de Leão, mas ele vai falar lá no ano de 202, né, quando ele era presbítero em Roma, que ele vivia junto de Orígenes, já havia sido ensinado por Irineu de Roma, e numa viagem que ele fazia, né, pela capital do Império ali, do Império Romano, ele foi lá numa daquelas províncias e fez um sermão, em que ele fala assim, deixa eu tirar, ele fala, o Deus que santifica este óleo, como tu garantes a todos os que são ungidos e recebem dele a consagração, com que tu fizestes ungir reis e sacerdotes e profetas. Assim fazei para poder dar força a tudo o que provam dele, e saúde para todos que usarem. Aqui ele estava falando nessa homilia em relação à consagração do óleo da unção dos enfermos. O Deus que santifica este óleo, como tu garantes a todos que são ungidos por este óleo e recebem dele essa consagração deste óleo, que tu fizesses ungir com óleo, reis e sacerdotes, pessoas que estavam em situações de enfermos e também profetas, assim fazei para poder dar força a tudo o que provam dele. Tudo que prova do óleo santo receberá força do Espírito Santo e saúde para todos que o usarem. Hipólito de Roma, na tradição apostólica. Um outro trecho que nós temos é Orígenes de Alexandria. Orígenes de Alexandria vai dizer assim, além destes, há também um sétimo. Aqui estava, antes de ler tudo, eu vou falar para vocês o que Orígenes estava fazendo aqui, falando nesse ponto. Orígenes estava pregando, né, como vocês olham embaixo, homilia sobre o Levítico, capítulo 2, versículo 4. Porém, Orígenes estava tratando dos sacramentos, de todos eles. Provável, lá na patrística, no modo completo do volume de Orígenes, ele já havia discorrido sobre batismo, Eucaristia, confissão, matrimônio, ordem, confirmação. Ele já havia discorrido sobre todos os sacramentos. E aí ele vai discorrer sobre o sacramento da extrema-unção. E ele fala assim, além destes, há também o sétimo. Embora difícil, é trabalhoso. E trabalhoso? Embora difícil e trabalhoso, ponto. Por que difícil e trabalhoso? Como eu disse lá no início para vocês, né, pode ser que esse sacramento precise ser dado num lugar distante do local em que o sacerdote está, e que ele precise se deslocar com rapidez e até fora de um horário comum. Desta forma, isso é também cumprido o que o apóstolo Tiago diz. E aqui Tiago vai falar o que aqui Orígenes vai recitar aquilo que Tiago havia falado aqui, ó, no capítulo 5, versículo 14 e 15. Ele recita novamente na homilia. Se, pois, há alguém doente, chama um presbítero da igreja, e deixe-los impor a mão sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e se ele está em pecado, ele será perdoado. Ou seja, Orígenes, que também viveu nos primeiros séculos,
também está trazendo aqui mais uma grande evidência do sacramento da unção dos enfermos lá no início da igreja. O próximo é São João Crisóstomo, pois, antes de ler, né, São João Crisóstomo, ele viveu mais ou menos 350, mais ou menos, foi a época que ele fala sobre isso, né? E ele nasceu em Antioquia, obviamente, e também foi um discípulo de Orígenes, também viveu com Santo Irineu de Lyon. Ou seja, Irineu de Lyon não, só com Inácio de Antioquia, porque os anos não. Quando chegou, quando Orígenes estava para morrer, assim como também Hipólito de Roma, eles estavam muito debilitados, aí que veio São João Crisóstomo. Ele chegou a conviver muito pouco mesmo, talvez alguns poucos dias que eles chegaram a ter um certo encontro lá naquelas províncias do Império Romano. E aí ele vai dizer, lá em Antioquia, para os servos que estavam sendo perseguidos pelos gregos e também pelos romanos. Eles estavam reunidos numa situação na qual eles não podiam viver, né, o evangelho, pregar o evangelho, e eles estavam reunidos em cavernas, escondidos mesmo. E São João Crisóstomo fala assim: pois não só no momento da regeneração, mas também eles têm autoridade para perdoar os pecados. E aqui não está falando dos sacerdotes, está falando do sacramento da unção dos enfermos. E alguém entre vós está doente? É dito, chama o presbítero e este faça oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Ele fala isso sobre os sacerdócios, capítulo 5, capítulo 3, versículos 5 e 6. Mais uma grande evidência. Já lá no ano 314, 310, 315, enfim, qualquer um daqueles anos ali, entre 310 e 320, São João Crisóstomo já pregava sobre isso. E aí depois, por último, nós temos Santo Ambrósio. Santo Ambrósio, que é patrono da nossa formação, e ele fala assim: por que então você impõe as mãos e acredita que elas têm um efeito de bênção? Aqui está fazendo perguntas retóricas, ele vai fazer várias perguntas retóricas para os discípulos que estavam ali com ele nesse tempo, que também foi por volta do século IV, terceiro, mais ou menos ali, e final do terceiro, início do quarto, e ele fala, né, retoricamente: se por acaso alguma pessoa doente se recupera, por que você supõe que qualquer um pode ser purificado por você da poluição do diabo? Por que você batiza se pecados não podem ser remidos pelo homem? Se o batismo é certamente a remissão de todos os pecados, que diferença faz se os padres afirmarem que esse poder é dado a eles em penitência ou na fonte? Aqui Santo Ambrósio está fazendo perguntas retóricas acerca dos sacramentos, alguns deles, não todos, mas acerca de alguns dos sacramentos, para que essas pessoas entendessem que cada sacramento é um mistério de fé. Ele finaliza: em cada mistério ou seja, em cada sacramento, tudo que transcorre sobre ele é primeiro um ato de fé, porque é o próprio Cristo que faz. Se nós fôssemos tentar resolver ou entender os sacramentos através do entendimento humano, nós não entenderíamos. Nós só somos capazes de compreender porque nós sabemos que o sacramento, no total, eles são primeiro um ato de fé e depois um ato vivo em nossas vidas. Vemos aqui, né, um sacramento que é fortemente baseado nas Escrituras e abertamente praticado na igreja primitiva, como podemos ver em diversos testemunhos dos pais da igreja. Está nas Sagradas Escrituras, do primeiro, segundo, terceiro, quarto século, a igreja viveu este sacramento fortemente e eficazmente todos os dias, e desde então todos os padres, todos os bispos, toda a igreja vem conferindo o sacramento da unção dos enfermos, não sendo a igreja uma instituição aqui na Terra que detém poderes para impedir que nenhum dos sacramentos seja conferido. Ou seja, todo aquele que nega os sacramentos nega o próprio Cristo, porque todos os sacramentos são a própria pessoa do próprio Jesus Cristo, que cura, que reconcilia, que batiza, que dá o que se faz na Eucaristia, que une em matrimônio e que confere o sacramento da ordem. Todos são centrados na pessoa
do próprio Cristo Jesus. Galera, assim nós finalizamos o nosso tema de sacramento. Aqui agora nós vamos partir para o próximo, graças a Deus. Eu espero que todos vocês tenham entendido a nossa formação até aqui, entendido os conceitos, a forma de abordagem, a didática, e eu peço muito vocês também que, se não tiverem entendido alguma coisa, que possam me procurar, possam procurar as meninas, que elas estão à disposição para poder tirar as dúvidas de todos vocês. Agradeço muito, muito, muito por todos aqueles que chegaram até essa aula, e eu tenho muita felicidade no meu coração em saber que, pelo menos, aqueles que fizeram eficazmente essa formação até aqui, não tenho dúvidas que viverão melhor os sacramentos daqui em diante, tá bom? Vamos rezar para a gente finalizar, e assim eu agradeço a todos aqueles que vão ver essa aula aqui também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te agradeço, Senhor Deus, por todo esse conteúdo que nós finalizamos nesse dia, os sacramentos, que o Senhor possa se fazer verdadeiramente presente em todos eles em nossas vidas, para que, Senhor, sejam motivos e ocasiões de restauração das nossas culpas, de batismo daqueles que necessitam, de união e matrimônio daqueles que desejam, e também de vocações sacerdotais. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, para a vossa messe, pois a messe é grande e são poucos os operários. Que os sacramentos aqui estudados sejam, meu Pai amado, um instrumento e uma semente que brota do nosso coração, para que nós possamos todos os dias se tornarmos e sermos melhores católicos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estamos e sempre estaremos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Galera, muito obrigado, fiquem com Deus, que nós possamos juntos continuar firmes aí, aprendendo cada vez mais sobre a nossa fé, tá bom? Abração, tenhamos todos um ótimo e santo dia.